Olá você que está assistindo a este vídeo, como vai? O vídeo de hoje vai ser um papo muito mais informal, em que vou trazer algumas recomendações de filmes que marcaram muito a minha vida. Então, eu separei aqui especificamente uma lista de indicações, até para vocês poderem curtir alguns desses filmes no final de semana, ou em qualquer momento de lazer que vocês estejam com disponibilidade de tempo para o fazerem. Bom, antes de começar essa minha recomendação bem pessoal mesmo, sobre alguns filmes, eu vou pedir para que vocês curtam este vídeo, cliquem no sininho, se inscrevam no canal e que também vou pedir algo muito importante. Escrevam qualquer coisa nos comentários, tá certo? Eu vou pedir para que vocês escrevam exatamente outras recomendações de filmes, até para saber se eu já tive a oportunidade de assistir eles, e também o objetivo é também fazer com que vocês interajam, que vocês possam interagir comigo durante esse papo sobre cinema, até para eu conhecer um pouco mais sobre vocês que estão assistindo a este canal, e também para que com as recomendações que vocês tiverem, eu possa assistir alguns desses filmes e até mesmo gravar um vídeo fazendo uma análise crítica a respeito desta película, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto à lista de filmes que eu separei aqui para que vocês possam assistir. Eu vou começar até com esse clássico aqui, Na Natureza Selvagem. Muito do que eu vou mostrar aqui são alguns dos meus DVDs, então é um misto de filmes até antigos, né? E até alguns bem contemporâneos. Eu acredito que esse seja o mais contemporâneo que eu trouxe da minha lista. Por que é que eu vou falar sobre Na Natureza Selvagem? Ele é um filme que é baseado numa história real e conta a história de Christopher, um rapaz que após concluir a faculdade, ele decide se tornar um andarilho, um nômade, digamos assim. Ele tem uma filosofia de vida muito pautada exatamente nessa questão do naturalismo, também um pouco estoica, no sentido de que ele prefere ficar distante da civilização porque ele acredita, através de pensamentos como o próprio Thoreau, tanto que Thoreau é citado em algum momento do filme. O filme já começa com uma citação de Lord Byron a respeito da natureza. Então tem muitas mensagens filosóficas nesse filme. Eu diria que o grande ápice não apenas é a direção do Champagne, mas também o elenco foi muito bem construído para que esse filme fosse executado de uma forma brilhante, até para contar a história. Ele não é, minha nossa, que filme genial, sabe, que fotografia, que coisa maravilhosa, mas o plot, né, a mensagem, o ápice que esse filme quer passar é realmente contar a história desse jovem, o quanto essa insatisfação, essa angústia que ele tem com o mundo civilizado fez com que ele partisse, ele literalmente se jogasse na natureza para descobrir quem ele é de fato. Então é um filme muito filosófico no sentido de você buscar um sentido para sua própria vida. Ele também traz essa mensagem muito de Epicuro, né? Tem muito do epicurismo também dos gregos, essa questão de que é na natureza, né? Através da natureza que você vai descobrir o seu verdadeiro eu. E a civilização, ela é mais uma maneira de ludibriar, de fazer com que você desenvolva rótulos, conceitos, crenças, valores, e consequentemente você não vai permitir se saber quem você é. Porque tudo que a civilização faz é lhe oferecer algo de mão beijada, algo que foi entregue, e consequentemente você vai perder o seu eu natural, o seu eu espontâneo. Então, Na Natureza Selvagem, é um prato cheio para quem gosta de filmes bem cabeça, bem reflexivos, e tem um final um tanto dramático, né? Então fica a dica para vocês assistirem Na Natureza Selvagem. O próximo filme da lista que eu separei foi um oscarizado, Amadeus. Este filme, para mim, ele é muito simbólico, não apenas por contar a história do Wolfgang Amadeus Mozart, mas também pela atuação. Os atores que trabalham neste filme são excelentes. É um filme do Milos Forman, ok? Esse filme, de fato, ele tem algo que eu acho muito bacana, exatamente por contar a história do
deste músico um tanto controverso. O que eu acho legal é que eles pegam um personagem da música erudita, né? Que nós costumamos realmente, quando a gente vai transpor para o conceito de período clássico, né? De período moderno. Mas ainda assim, esse é um filme muito humano. Ele faz um processo de humanização do... Vai ser bem complicado, mas vamos lá. Esse filme faz um processo de humanização muito bom da figura do Amadeus Mozart, exatamente porque mostra o quanto ele era um tanto egocêntrico, um tanto boêmio. Ele mostra realmente um lado do Mozart que é fascinante, que é essa questão da excentricidade do artista, o quanto as características egocêntricas dele era algo muito predominante, inclusive algo que contribuiu muito no processo criativo, na composição de suas músicas. Na sua excentricidade, ele termina mostrando-se ser um musicista competente naquilo que ele faz, porém muito difícil de ser compreendido de acordo com os valores típicos da sociedade histórica no qual ele estava inserido. Então a gente vê muito esse embate no filme entre a figura histórica do Amadeus e exatamente mostrando o quanto ele sofre no sentido de expor as suas ideias, no sentido de expor o seu estilo de vida numa sociedade muito conservadora. Então ele é uma figura exatamente do contra. Esse aspecto dele ser do contra no filme todo é algo que de fato torna esse filme excelente. Como eu lhe falei, para aqueles que gostam de performances, de atuações, o Amadeus é um filme excelente mesmo de ser assistido. Bom, o próximo filme que eu quero trazer para vocês é um filme do Ridley Scott que ele não é muito falado, mas eu gostei muito quando eu assisti esse filme, que é o A Conquista do Paraíso, que conta também com a atuação do Gerard Depardieu. Esse filme do Ridley Scott, ele também é um filme que é, digamos assim, é uma interpretação histórica, né, de como foi a vinda dos colonizadores europeus para as Américas, né, conta a narrativa de Cristóvão Colombo. O que eu gosto muito nesse filme é exatamente a forma que o Ridley Scott dirige. Ele é um diretor que ele tem seus altos e baixos, eu admito. Tem filmes dele que são realmente difíceis de serem assistidos, e em contrapartida ele tem obras-primas como o próprio Gladiador, o Blade Runner. Então é um diretor que, assim, às vezes ele acerta, às vezes ele erra, mas é normal, é parte do jogo, né, digamos assim, é parte do jogo como diretor, é parte do jogo da vida. Então, o que eu mais gosto exatamente nesse filme é que ele também traz toda essa reconstrução histórica da vinda de Colombo para as Américas, né? Exatamente essa questão da corte da rainha da Espanha, né? Dessa participação cultural que aconteceu, né? dos navegadores espanhóis, dos navegadores portugueses, ingleses. Existe muito dessa questão dessa batalha que aconteceu, né? Das grandes navegações. Então é um filme muito bom para aqueles que são apaixonados por história. Mas o que mais me prendeu nesse filme, não apenas pela performance do Gerard Depardieu e pela filmografia, digamos assim, pela direção, como eu lhe falei, hoje o vídeo vai ser difícil de ser gravado, como também pela direção do Ridley Scott, é exatamente esse fator que ele também pega a trilha sonora do Vangelis. O Vangelis, para quem não conhece, é também o compositor que trabalhou na trilha sonora do filme Blade Runner. Então, para aqueles que gostam daquela sonorização do Blade Runner, vocês vão ver o que o Vangelis traz de melhor nesse filme. Eu diria que em certos pontos eu gosto muito mais da trilha sonora do 1492 do Ridley Scott. A performance, no caso sonora, feita pelo Vangelis, chega a ser muito superior do Blade Runner. Embora Blade Runner é um filme muito mais reflexivo, admito eu, né? Fica também a dica para vocês assistirem o Blade Runner do Ridley Scott, que também é um filmaço. Dando continuidade à lista, eu vou trazer um filme do Bernardo Bertolucci, que é O Último Imperador, e que também mais um oscarizado, né? Faturou 9 estatuetas, né? Incluindo o melhor filme. Esse filme, O Último Imperador, ele também é mais um filme baseado numa história real. Conta realmente o fim da dinastia
o início, digamos, a queda do imperialismo na China, e nós vamos acompanhando a jornada desse infante, né, deste último imperador, em que ele está acompanhando essa fase de transição no seu país. O que eu acho muito bom nesse filme é mostrando realmente esse choque cultural, essa divergência cultural, essa queda da monarquia e a vinda da democracia acontecendo ao mesmo tempo, enquanto que o imperador ele fica preso em seu palácio e ele não tem o direito de conhecer o seu próprio país. Nós vamos acompanhando o desenvolvimento da formação democrática, né, digamos assim, acontecendo na história da China. Mas o que eu realmente gosto dos trabalhos do Bernardo Bertolucci, esse diretor italiano, é que ele traz também um aspecto muito emocional nos seus filmes. O ator que interpreta o imperador, ele faz um trabalho excelente, assim, ele entrega uma carga dramática muito boa, tanto que nós vamos acompanhando, esse filme vai acompanhando fases da vida dele, né? Da infância, adolescência, vida adulta. Também tem uma participação do Peter O'Toole, que está muito bom nesse filme. Peter O'Toole é um ótimo ator, né? Ele já faleceu, né? Mas ele foi um excelente ator. O que eu gosto muito realmente é essa interação que o Peter O'Toole tem com o protagonista do filme. Sem falar que algo que eu acho muito impactante é você acompanhar a história de um homem que literalmente ele era idolatrado pelo seu povo, ele era quase uma figura divina, e a gente vai acompanhando a decadência desse homem, porque ele cresceu para ser um rei, ele cresceu para ser um imperador, ele cresceu para ser paparicado, para ser amado. Então é muito legal que esse filme vai mostrando o quanto essas crenças, esses valores que foram sendo internalizados dentro dele na infância, quando ele vai chegando na adolescência e ele vai percebendo que o mundo não era bem exatamente como disseram para ele, né? Ele começa a ter um choque de realidade, porque nós temos a figura de um jovem que foi literalmente mimado durante a vida toda, até o ponto em que ele vai acompanhando essa evolução e ele percebe que ele está sendo quase que expulso do próprio país. A dinastia dele está sendo expulsa e ele vai tendo esse choque, porque, nossa, se eu fui idolatrado desde criança até parte da minha adolescência, por que vocês estão me expulsando? É um filme muito bom, exatamente por essa questão de a gente ver o quanto a criação que ele levou como uma figura imperialista, ele literalmente levou uma criação de uma figura imperialista, vai se desmoronando ao pouco com o fim desse período monárquico, desse período da queda da China imperial e início das formações da democracia, né, do governo partidário. Então, eu diria que O Último Imperador é um excelente filme do Bernardo Bertolucci. Tem um outro diretor que eu gosto muito, que ele faz um pouco de um trabalho que em certos pontos me lembra, mas é completamente diferente do trabalho do Bernardo Bertolucci, que é o Akira Kurosawa. É até um diretor que eu quero trazer alguns vídeos falando sobre alguns dos seus filmes. É um diretor que eu até quero trazer alguns vídeos falando sobre os seus filmes, inclusive Os Sete Samurai, o Dersu Uzala, tem também Throne of Blood, né? Trono Manchado de Sangue, né? Então o Kurosawa, ele também, em alguns dos seus filmes, ele também faz uma ótima reflexão sobre os seus personagens, né? Sobre a condição humana, que também é uma ótima dica para vocês pesquisarem os trabalhos do Akira Kurosawa. Bom, agora eu vou trazer para vocês um clássico mesmo, assim, do Stanley Kubrick, que acredito que muitos de vocês já assistiram, que é o Laranja Mecânica, né? Também que é baseado no romance do Anthony Burgess. E Laranja Mecânica, assim, para muitos é a obra-prima do Kubrick, né? Eu gosto muito também do Nascido para Matar dele, né? O Lolita também é excelente. Ele também tem o Doutor Fantástico, então é difícil escolher. Kubrick tem o Iluminado. É difícil escolher qual filme favorito do Kubrick, mas esse com certeza estaria na lista de um dos melhores filmes que ele fez. Laranja Mecânica acompanha a história do Alex e dos seus drugs, né? É um filme que traz muitas gírias, né? O Nadsat é um idioma que existe também no livro. E a questão da ultraviolência, ele é um filme que debate a violência, até que ponto o Estado pode intervir em comportamentos violentos, trabalha controle da violência.
Então ele é um filme que, pra mim, o que mais me cativa é essa questão do controle. Até que ponto o controle ele pode ser nocivo, né? E até que ponto a violência ou a falta de, digamos assim, a falta de conceitos, a falta de ensinamentos, né? De nós colocarmos através da sociedade também ensinamentos, pode ser prejudicial para que alguns jovens tendem a acreditar que estão acima da lei, acima do sistema. Então ele é um filme que ele toca em assuntos muito complexos, exatamente nessa questão da liberdade do fazer e também da imposição do Estado. Então ele fica muito nesse dilema muito forte entre se a violência ela é algo inata, né? Ela é algo típica do ser humano, ou se de uma certa forma ela é algo que pode ser, digamos assim, aprendida. Então o filme ele me passa muito essa mensagem de a violência é algo que já é inerente ou é algo que pode ser aprendido? Tem muito desses contextos. E ao mesmo tempo nós também vemos o processo de reestruturação cognitiva, né, de reestruturação social do personagem do Alex para que ele se torne literalmente uma pessoa controlada. Ele se torna controlável. Então o filme também debate essa questão de escolha. Liberdade de escolha, liberdade de agir, o papel de você ser livre e espontâneo para expor as suas opiniões. Então ele é um filme assim que é muito bom de ser debatido, Laranja Mecânica. Até os dias de hoje você pode trazer esse assunto para a pauta. Então isso é um pouco das lembranças, das memórias que eu trago de quando eu assisti Laranja Mecânica. Eu admito que tem alguns desses filmes aqui que batem uma nostalgia, uma vontade de reassistir eles, porque eles são partes de toda a minha construção histórica, social, né, como consumidor de cinema, exatamente por esse fator de ele traz umas coisas muito, muito simbólicas para a sociedade. Bom, vamos agora continuar a lista. Eu também vou recomendar outro filme do próprio Malcolm McDowell, né? Ele que faz um trabalho excelente no Laranja Mecânica. Aqui também tem o polêmico Calígula. Calígula, eu diria que esse filme é polêmico pela questão da sexualidade, mas ele é um ótimo trabalho de atuação. Então, se vocês querem ver filmes que têm ótimas atuações do Malcolm McDowell, peguem esses dois, vocês vão adorar. Embora, eu diria que como cinema, Laranja Mecânica, ele entrega muito mais. Calígula, ele é um soft porn. Eu diria que para os padrões de hoje em dia, ele de fato é um soft porn, mas ainda assim ele traz algumas das performances do Malcolm McDowell muito boas. Especialmente aquele aspecto meio esquizo, meio sociopata. Ele consegue transpor isso muito bem na atuação do Calígula, então também fica a dica. Bom, e falando sobre filmes que também falam de personagens um tanto controversos e um tanto perturbadores, nada mais nada menos do que Taxi Driver. É uma outra recomendação excelente. Esse filme do Martin Scorsese, hoje em dia, ele voltou com tudo, né? Porque a gente consegue pegar exemplos no Joker, do Todd Phillips, né? E ele também traz toda essa questão da violência urbana. Tem algo que até o próprio The Batman, ele traz em alguns momentos, que é muito do Taxi Driver. Também tem um outro filme que eu recomendo muito, que é o Operação França. Ele também fala muito sobre a corrupção da polícia. Mas a história do Taxi Driver basicamente gira em torno do Travis, né, que é um cara que voltou da guerra e ele vive a sua renda, né, basicamente é como motorista de táxi na cidade de Nova York, e ele vai pegando uma das fases mais pesadas assim da década de 70 da Nova York, em que nós estávamos vendo muitos conflitos étnicos, culturais, sociais, muito abrangentes, briga de gangues, violência urbana, discriminação. Então ele pega a parte mais, digamos assim, corrupta, mais suja da história de Nova York, uma Nova York realmente uma megalópole, em que você vê uma ampla concepção de variados tipos culturais convivendo no mesmo ambiente e que, consequentemente, isso vai gerar muita violência, muita discriminação e vai gerar muita guerra, uma guerra urbana muito grave.
E nessa realidade temos um taxista que já voltou com seus traumas da guerra, e ele realmente acredita que ele precisa fazer justiça com as próprias mãos nessa Nova York suja. Tanto que esse filme ele é muito polêmico, porque ele é tão polêmico em certos pontos, porque ele também passa uma mensagem. Ele foi até censurado em alguns países, inclusive Laranja Mecânica, na época do lançamento, porque podiam ser filmes que podiam incitar a violência urbana e, consequentemente, fazer com que pessoas cometessem atos ilícitos, né? Atos amorais, né? Por exemplo, o filme passa quase uma mensagem de que o Travis, em sua solidão, em seu processo de isolamento, literalmente ele vai adoecendo mentalmente, ele vai se quebrando emocionalmente, né? Dependendo da forma que você for assistir ele. Exatamente por ele tocar em temas muito polêmicos, em temas muito envolvendo crises existenciais, conflitos culturais, o seu papel no mundo, o seu papel numa cidade em que já está sofrendo de um grande processo de violência urbana, e o quanto isso vai afetando, vai quebrando este taxista, né? Então ele é um filme de múltiplas camadas, e ainda assim ele é um filmaço, sabe? Ele traz o Martin Scorsese no melhor, acho que uma das melhores fases dele como diretor. Inclusive Touro Indomável também é um ótimo filme dele. Então fica a recomendação para vocês assistirem Taxi Driver. Agora eu vou chegar um pouquinho no final da lista. Eu vou trazer também para vocês o Sociedade dos Poetas Mortos, que pra mim puta que pariu. Esse é um filme que, se você é professor, se você é pedagogo, por favor, passe esse filme para os seus alunos, porque, caralho, esse filme é uma porrada na sua consciência, exatamente porque ele mostra esse professor que ele vai na contramão da instituição. Ele literalmente traz um método completamente diferente de ensino para os seus alunos, né? Ele mostra a importância do carpe diem, né? Do aproveite o dia. Então ele traz muito também da filosofia dos estoicos, essa coisa de que a vida é muito breve, e se você não deixar a sua obra, se você não fizer a sua obra, você não vai viver uma vida que você quis, você vai viver uma vida infeliz, miserável. E ele traz isso através da poesia. Então, para aqueles que gostam de escrever poesia, nossa, esse filme é muito inspirador. Ele é um filme que trabalha muito a questão da arte, a questão de você encontrar o seu eu verdadeiro, o seu eu natural, o quanto as crenças, os valores do Estado, de sistemas pragmáticos, eles podem fazer com que você perca a sua naturalidade e a sua espontaneidade no mundo. Então, Sociedade dos Poetas Mortos é um filme, eu tenho que dizer, por favor, assistam. Dessa lista que eu trouxe aqui, eu diria que, se vocês quiserem começar, comecem por Sociedade dos Poetas Mortos, porque ao mesmo tempo que ele é um filme que tem uma mensagem muito poderosa, ele também tem uma carga dramática muito densa, mas ainda assim, eu sinto que você pode sair um pouco reflexivo desse filme, incomodado até. E um filme que gera incômodo, reflexão, é muito bem-vindo. Esse é o poder da arte. A arte tem esse poder de incomodar, de fazer você refletir sobre. Então, Sociedade dos Poetas Mortos é excelente mesmo. Também vou trazer para vocês um filme que é do Tarantino, né, que é o Cães de Aluguel. De uma certa forma é um dos primeiros filmes do Tarantino que tem a participação dele como diretor. Lembrando que Tarantino, antes de ter começado como diretor, ele escreveu roteiros, né, que foram adaptados para o cinema. Mas eu diria que esse aqui é o marco da carreira do Tarantino na sua direção, e que você vai vendo aqui o início da fórmula que depois ia virar toda a sua obra cinematográfica. Você consegue ver claramente o que ele vai trazer depois em Pulp Fiction, o que ele vai trazer depois no Kill Bill. Você vê ele deixando a sua marca. A marca desse diretor, que é muito bom em pegar referências do cinema, é algo que Tarantino é bom. Ele pega referências de outros filmes muito antigos, né? Filmes que literalmente muitos deles foram esquecidos pelas pessoas, e ele traz isso na sua trilha sonora, na atuação, na violência. Então é um diretor que trabalha muito bem a questão da violência com a música, com a direção, e ele pega isso e ele fala claramente que Tarantino, ele deixa muito claro, ele foi um cara que assistia filmes, e ele assistia de tudo.
de tudo. Então, a biblioteca de Tarantino com relação a cinema é muito vasta mesmo. Ele pega o que há de melhor do cinema clássico e ele traz isso de volta nos seus filmes, sabe? Ele faz um processo muito de reciclagem. Ele recicla o que há de melhor do cinema cult, né? Ou do cinema até de, digamos assim, de baixo orçamento. Ele pega o que há de melhor dos filmes de baixo orçamento, dos filmes cult ou dos filmes até que foram esquecidos, e ele traz isso para as suas obras. Então é um diretor que ele sabe fazer o processo de reciclagem muito bem. Cães de Aluguel é muito bom para começar a ver a filmografia do Tarantino. Para encerrar assim a lista, eu vou trazer aqui até um filme mais leve, né? No caso, chegando no final dessa lista, eu vou trazer mais alguns filmes que são O Feitiço de Áquila, que tem de fato, para aqueles que gostam de fantasia, folclore medieval, O Feitiço de Áquila é excelente mesmo. Então talvez o ponto menos interessante no filme seja a trilha sonora. A trilha sonora desse filme é muito repetitiva, chega a beirar a exaustão. É feito você assistir Lawrence da Arábia, que também é um filme que ele é excelente em sua proposta, porém a trilha sonora é muito repetitiva e cansa mesmo. Mas eu diria que para aqueles que gostam de fantasia, tem essa mensagem muito simbólica de duas pessoas que se amam, mas elas não podem se encontrar por causa de uma maldição que envolve realmente o dia e a noite. Então, para os amantes de fantasia, de folclore, de mitologia, O Feitiço de Áquila é de fato um ótimo filme. É claro que o que vai realmente fazer vocês ficarem cansados é a trilha sonora, mas se vocês conseguirem abstrair a trilha sonora e ver apenas a poesia, a mensagem, exatamente dessa maldição, e o quanto ela é muito interessante. Aqueles que gostam dos filmes do Guilherme Del Toro, que gostam dessa parte realmente simbólica, do fantástico, vão gostar muito do Feitiço de Áquila. Mas é como eu falei, tentem abstrair a trilha sonora e foquem na história, que vocês vão encontrar coisas muito boas de serem assistidas. Eu vou trazer mais dois filmes, né, para encerrar a lista. O Dança com Lobos, né, outro filme que também ganhou o Oscar. Esse filme traz o Kevin Costner, né, e também é um filme que fala muito sobre esse encontro entre duas culturas, né. O Kevin Costner, ele está nesse processo também de perda. Eu diria que esse filme ele é quase o que posteriormente a Disney fez com Pocahontas, o que depois foi feito através do James Cameron com Avatar. Então, para aqueles que gostam muito de Avatar, vocês vão encontrar muita similaridade. Essa história típica do homem que vem de uma cultura diferente, encontra com uma cultura nova e ele começa a perguntar: nossa, será que de fato eu estou lutando pelo lado certo? Outro filme que também trabalha isso muito bem é O Último Samurai, com Tom Cruise, né? Que também eu queria muito ter trazido ele para essa lista, mas também fica a recomendação. É exatamente essa questão de choques culturais, de você talvez perceber: será que eu estou lutando pelo lado certo? Será que existe certo ou errado? Qual deles está certo de fato nesse conflito? Então nós vemos muito esse processo de colonização, nesse processo realmente da convivência de digamos assim, um europeu, né, um anglo-saxão, né, tendo que conviver com as comunidades indígenas da América do Norte, né, e ele aos poucos ele vai encontrando, ele vai se encontrando nessa comunidade, ele vai encontrando certos tipos de tradições e até mesmo felicidade. Ele se sente parte de algo, ele não se sente excluído de algo, exatamente quando ele vai convivendo com essas comunidades tribais. E o que eu acho muito bom nesse filme também é a questão da solidão. Assim como na Natureza Selvagem, ele também trabalha a solidão, porque tem muitos momentos no filme que o Kevin Costner está sozinho, literalmente, e ele vai convivendo com a fauna, com a flora, e ele vai aprendendo muito sobre esse estilo de vida das culturas indígenas. Então, Dança com Lobos porra, cara. Nossa, esse filme também é um que bate uma nostalgia, dá vontade de reassistir. Talvez o que vai fazer muitas pessoas desistirem desse filme é o tempo. Ele de fato é um filme muito longo de ser assistido, mas fica a recomendação. E para terminar, aqui está uma trilogia, né, que eu preciso muito trazer no meu canal
apenas um vídeo falando sobre ela, tanto o livro quanto os filmes, que é The Godfather, né? O Poderoso Chefão, que para muitos é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Então, eu recomendo que vocês também leiam o livro do Mario Puzo, exatamente porque o livro ele traz muita semelhança com o filme. O Poderoso Chefão, o livro, ele traz elementos do parte 1 e do parte 2. Então, assim, fica muito difícil assim falar sobre o que é o Poderoso Chefão, mas é muito simples. É a história da família Corleone tendo que conviver numa Nova York corrupta, né, em que existe uma forte guerra entre as famílias pelo poder financeiro, pelo poder. E a gente vai percebendo também a introdução das drogas, né? A história se passa em meados da década de 40, né? Exatamente nesse período da década de 40. E a gente vai acompanhando o auge da família Corleone e também tem muito da ascensão e decadência da família Corleone. Essa é a minha dica para vocês. Curtam o vídeo e se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.